Olá, meus amores, boa noite. Tudo bom com vocês? Espero que sim, ao vivo. Agora do meu perfil, deixa eu conectar aqui no grupo. Grupo Professores da Educação Infantil. Boa noite a todos. Eu sou de Carvalho. Falo do interior da Bahia, aqui de Tucano. E eu quero saber de onde é que você assiste essa nossa live. Feita agora à noite, né? A pedido de alguns colegas que não conseguem ver pela manhã, que às vezes à tarde a correria é grande, não consigo fazer live à tarde porque também é muito quente. Sobra a noite aqui pra gente, né? Pra gente falar sobre o que hoje? Bom, hoje eu quero falar sobre entusiasmo, né? E sobre as oportunidades que a gente perde por conta de não nos entusiasmarmos mais com as coisas. E a falta de entusiasmo muitas vezes vem de uma postura que a gente assume de fazer as coisas de maneira mecânica, né? Em educação, a gente sempre reforça que tudo precisa ser feito dentro de um processo de ação, reflexão e ação, né? Nada em educação pode ser feito sem que a gente reflita sobre o espaço, sobre o ambiente e sobre como a gente afeta e sobre como a gente é afetado. Então, é um constante olhar para nós que trabalhamos com crianças, é um constante olhar para a criança, mas um olhar também para nós, né? É um olhar para as emoções da criança, mas um olhar também para a emoção do professor e, quiçá, para a emoção do coordenador, do gestor, porque escola é sobretudo gente, né? Escola é sobretudo gente, né? Nas palavras do nosso querido Paulo Freire, né? O diretor é gente, o professor é gente, né? E escola é espaço de convivência, mais do que parede, é mais do que muro, é mais do que ambiente formal de aprendizagem, né? Qualquer lugar onde exista seres humanos, principalmente seres humanos que estão ali vulneráveis no sentido de precisarem ser cuidados, como é no caso da educação infantil, precisa ter um adulto responsável e um adulto entusiasmado, né? E o que é que tem a ver o entusiasmo com a responsabilidade, né? Quanto mais entusiasmado você tiver, tanto mais responsável você será. Porque o ser responsável na educação infantil não tem que ver só com a segurança da criança. Não tem que ver só com o cuidado da criança, do cuidado físico. Tem que ver com o cuidado do centro das emoções, de como a gente de fato cuida e não mecanicamente vai fazendo as coisas, sabe? Como, por exemplo, quando a gente vai preparar uma vivência para a educação infantil, que no caso da educação infantil, de acordo com os documentos oficiais, nós não preparamos, por assim dizer, aulas. Nós preparamos ambientes para que as crianças possam vivenciar, explorar e, dessa maneira, curtir a infância. De fato, serem crianças, né? Quando a gente fala de infância, de educação infantil, a gente fala de uma criança que é e não de uma criança que vem a ser. A gente fala não da preparação de uma criança para o ensino fundamental, nem de uma preparação da criança para a vida, mas da criança vivenciar o aqui e o agora, né? E à medida que ela vai vivenciando o aqui e o agora, explorando, tendo as suas experiências, ela vai construindo todo o seu corpo emocional para dar conta de lidar com as diversas situações da vida, né? E com as diversas etapas no processo de ensino-aprendizagem. Mas aí a gente volta ao entusiasmo, né? E por que que eu acabei focando nesse tema hoje? Eu observo muito quando estou vendo palestras, né? Palestras incríveis de educadores maravilhosos. Eu gosto muito de ouvir o professor Clóvis, adoro ouvir o professor Leandro Carnal, o professor Mário Sérgio Cortella, né? O Paulo, tantos outros, o professor Geraldo Peçanha. Eu gosto muito de estar em contato, né, com a fala de educadores que de fato se dedicaram muito e se esforçaram muito para
chegarem ao patamar, para alcançarem o patamar que eles alcançaram. Tem até uma fala que o professor Karnal costuma usar, de que as pessoas dizem assim, você tem muita sorte, né? E na verdade não é sorte, na verdade é esforço, na verdade é agarrar a oportunidade. E eu acrescento que na verdade é lutar com entusiasmo, é fazer as coisas com entusiasmo, com gosto, né? É não se deixar abraçar pelo fazer mecânico, pelo reproduzir tal qual a gente aprendeu, porque a gente vai sendo levado, na medida que a gente trabalha, principalmente em instituições de educação, a fazer as coisas de uma forma muito mecânica para ganhar tempo, né? Para dar conta, para pagar as contas. Então, quanto mais não é nem prático, porque prático seria, por exemplo, em educação infantil, a gente realmente preparar o ambiente e promover vivência, né? Mas é de uma maneira fácil. Então, muitas vezes a pessoa acaba pegando o planejamento e planejando para si, em vez de planejar para a criança. Então, o protagonismo infantil, que é tão defendido pela BNCC, ele fica relegado a segundo ou terceiro plano, ou às vezes ele é até, de fato, quase que inexistente no ambiente da educação infantil. Porque o fazer mecânico, a falta de entusiasmo no que fazer, acaba levando a práticas pedagógicas enfadonhas, né? Mas que o professor já tem aquela ideia do que esperar, né? Quando a gente falava outro dia na live sobre como a gente tem a necessidade do controle, né? E a gente quer controlar como é que a situação vai acontecer. E às vezes não, nunca é por maldade, é por medo, é por ter aprendido que é assim, que a gente tem que estar seguro para fazer as coisas. A gente tem medo de repente, inventar algo, fulano não invente, faça o que você já sabe. Por quê? Porque se você inventar pode dar ruim, né? Mas se você inventar pode dar bom e pode dar muito bom. E na maioria das vezes você pensa que vai dar ruim e não dá ruim. Se você for colocar na balança tudo que você pensou que ia acontecer de ruim na sua vida e que nunca aconteceu, e tantas outras coisas boas que aconteceram na sua vida, talvez você comece a se convencer, né, que sair da zona de conforto é uma coisa boa. Então, vendo essas palestras, né, e hoje aqui na nossa cidade, tem o palestrante de hoje na nossa Semana Pedagógica, é o Braulio, né, Braulio Bessa, cordelista. Você já conhece muito bem o Braulio, né? E a colega estava colocando aqui, a Semana Pedagógica foi aberta apenas para professores na ativa e por conta da Covid, né, aquela coisa, tem que confirmar a presença, pegar a carteirinha, essas coisas. Carteirinha não, pulseirinha para poder ir. E eu estava vendo uma colega minha colocando os stories, né, do palestrante. E eu olho para a plateia, sempre que eu vejo, eu sou de observar o todo, né? Eu tenho esse defeito. Aí eu olho para a plateia e eu vejo que tem tanta gente no celular, tanta gente transitando, tanta gente de cara emburrada, tanta gente que, sabe, às vezes nem necessitava confirmar a presença, era só ficar online porque tinha opção, mas está ali. Aí eu estava lendo um trecho desse livro do Karnal, com os Cortella, Viver Aqui Se Destina. E eu parei nessa frase aqui. Muitas vezes não existe nenhum destino, não existe nenhuma vocação, não existe nada pré-escrito. Mas quando surge uma oportunidade, quanto mais bem preparado se estiver, mais essa oportunidade pode nos encontrar. E às vezes as pessoas têm oportunidades e elas não se dão conta das oportunidades que elas têm. Sempre que tem semana pedagógica, eu escuto falas de alguns professores que dizem assim: pagaram tanto para alguém vir falar para a gente coisas que a gente já sabe. Repetir a mesma coisa o tempo inteiro que a gente já sabe. Bom,
eu sempre defendi que se a gente realmente soubesse disso ou daquilo, ninguém estaria repetindo o tempo inteiro. Quando algo é repetido em toda a formação o tempo inteiro, é porque existe a necessidade de mudança e a mudança não aconteceu. Então está sempre se reforçando que algo precisa mudar. Leve em consideração, por exemplo, no espaço escolar em que vocês atuam. Você chega lá e tem determinada problemática, né? Digamos que a indisciplina escolar é um fator, né, que a gestão tem que cuidar, porque realmente é muito complexo, né? E aí, em toda reunião pedagógica, os professores falam da indisciplina escolar. E sinalizam aos pais a indisciplina escolar. E sinaliza ao gestor a indisciplina. E ali passa o bimestre, volta a próxima e o professor novamente fala do quê? Da indisciplina. Por quê? Porque existe problema. Então, às vezes, o que você usa como argumento para dizer, mas o palestrante vai falar exatamente aquilo que eu já sei. Então, o palestrante vai dizer, por exemplo, que o afeto é imprescindível nas relações entre professor e aluno e que a gente está vivendo numa nova sociedade onde não cabe um professor, né, que usa de autoritarismo para impor suas vontades e que se comporta como detentor do saber. E à medida que os profissionais da educação não aceitam que não são detentores do saber, mais palestrantes virão com o mesmo discurso, de outras formas, comunicando de diversas maneiras, até que se tenha compreensão que por mais que você queira fazer da escola um QG, um quartel-general, as teorias apontam que a criança, ela aprende quando a coisa é significativa. E a coisa é significativa quando parte do interesse delas e não do desejo, do interesse do adulto. E que ela aprende melhor com o professor que ela admira, né? E não com o professor que ela teme. Então você vai continuar ouvindo a mesma coisa. Como quando os pais chegam, você toca na mesma tecla. Então, existe muita indisciplina escolar. E quando existe muita indisciplina escolar, a gente pode ficar falando a vida toda ou tomar ações efetivas para poder sanar, né, com essa dificuldade no espaço escolar. Mas as ações, elas terão que vir de gestor, de coordenador, de professores, de orientadores pedagógicos, de pais, né, da Secretaria de Educação. Então, assim, é um esforço conjunto a fim de mudar uma realidade, né? E a gente sabe que esforço conjunto, não é uma coisa fácil de a gente conseguir, né? A gente aprendeu a trabalhar no isolamento porque a ótica da vida da gente é competir. O nosso sistema capitalista nos ensina a competir. Dentro da sala de aula, nós ensinamos os nossos alunos a competirem. Nós temos exemplos, por exemplo. Nós temos jogos de competição e nós temos jogos de cooperação. Quantos jogos de cooperação nós fazemos em sala de aula? Quantas brincadeiras, né, de regras nós acabamos fazendo sem sinalizar que o ganhador, que o vencedor terá um prêmio, né? E que nós teremos um grupo vencedor e um grupo perdedor. Que não importa o esforço do perdedor, aí as pessoas dizem, mas agora pronto, a gente vai fazer futebol e vai dar medalha para todo mundo. Não, a gente não está falando de não existir a competição, que a competição também é saudável, ela também impulsiona. A gente está falando de não existir apenas a competição. O tempo inteiro, competição, competição e competição. É preciso aprender a cooperar. É preciso aprender que quando a gente está tentando ser melhor, precisa ser melhor com a gente mesmo. E não melhor do que o outro, né? Às vezes, na falta do entusiasmo do trabalho, o professor começa a utilizar discursos frente a crianças que sequer entendem aquilo que está sendo feito. Porque
Quando falta entusiasmo, sobra frustração. Quando sobra frustração, o planejamento ele é feito dentro de uma ótica tão mecânica que cansa até mesmo o professor. O professor faz o planejamento, ele entra na sala e ele vai dar a aula dele. E no momento que ele está dando a aula, ele está olhando para o relógio. Ele tem pressa, ele quer ver aquilo acabar. Ele quer enxergar a luz no fim do túnel, ele não quer estar naquele ambiente. Aquele ambiente para ele é ruim, aquele ambiente para ele já não é um lugar que ele quer estar. Falta alegria, falta dedicação, falta vontade. E a gente entende, né, toda essa complexidade que existe na tarefa de educar e como quando os anos vão passando, pode ser que a gente perca o entusiasmo, que a gente deixe de gostar, que a gente, ai meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Né? Às vezes você tem que lidar com um gestor que se comporta como se fosse o dono de todo o saber, ou com um coordenador que é muito difícil. Boa noite, Gorete, tudo bem? E isso vai minando a gente, vai minando as nossas forças, vai tirando o nosso gás. E a gente vai começando a olhar para o todo e a gente vai desistindo de fazer diferente, vai desistindo de ser diferente. Mas muitas vezes a gente desiste porque a gente ainda necessita da validação do outro, né? Nossa, eu faço tão legal, gente, eu me esforço tanto. E o coordenador não tem coragem de me dizer, nossa, você está fazendo um trabalho bacana. Não tem um pai para me dizer, nossa, que o seu trabalho está legal. Não tem ninguém para me dar um incentivo, ninguém para poder me impulsionar, ninguém para poder me entusiasmar, ninguém para poder me jogar para cima, ninguém que sirva de alavanca na minha vida. Todo mundo está sempre me criticando, está sempre me puxando para baixo. Aí é que são elas, meus amores. Tá passando por isso, Nilda? É difícil. Aí é que são elas, sabe por quê? Porque quando você parte de realizar um trabalho interno, emocional, você entende que o seu entusiasmo ele não pode vir do externo, ele não pode vir do outro. Quando eu falo que não pode vir do outro, é meio que contraditório, porque eu vou precisar da validação de um grupo, quando se trata de educação infantil, de ensino fundamental ou de ensino superior, que seja. A validação, para mim, enquanto professora, precisa vir de um grupo. E muitas vezes nem precisa que o grupo me fale que gosta. Eu preciso que o grupo esteja engajado no processo de aprendizagem, compreende? Desculpa, então assim, qual é esse grupo? Esse grupo é o grupo dos alunos, é o grupo das crianças. Se papai vai gostar do currículo, é uma coisa. Se coordenador vai achar que tem que se meter na minha liberdade de cátedra, na forma como eu ensino, é outra coisa. Como eu vou lidar com o gestor que acredita que o movimento na educação infantil é ruim porque ele é das antigas e ele quer escolarização ou assistencialismo, aí é outra coisa. Eu não preciso de validação de agentes que não compreendem ou não querem compreender, né, a importância das teorias na prática pedagógica para o desenvolvimento pleno da criança. Eu tenho que me preocupar, de fato, com o desenvolvimento pleno da criança. O meu trabalho com o pai da criança, com a mãe da criança, com a avó e com o avô, não é buscar validação. Não é que eles me digam que trabalho lindo, perfeito, maravilhoso que você fez. Porque trabalho de educação infantil é trabalho de formiguinha. O que você faz muitas vezes não vai sequer ser enxergado pelos familiares. Eles vão acreditar que por si só as coisas vão acontecer. Ou seja, você faz todo um trabalho, né, para desenvolvimento da musculatura da mão da criança e a família nunca vai perceber que aquele trabalho foi um trabalho realizado pelo professor através de atividades direcionadas de coordenação motora fina. E não importa que eles não saibam, ou que eles não queiram saber, não importa que eles não vejam.
Importa que você viu. E o seu entusiasmo, ele deve estar no fato de que as crianças estão se desenvolvendo. E o seu trabalho está sendo feito com maestria. E você está buscando cada vez mais atividades que auxiliem no desenvolvimento das crianças que estão ali com você. É assim que você se entusiasma. Quando você olha para a criança, o seu foco é o trabalho pedagógico que você faz com a criança. Esquece a família no sentido de validação. A família, ela serve uma palavra que nem cabe aqui, mas a família, ela deve ser acolhida no sentido de caminhar junto quando necessário. Né? E quando é que é necessário, Gi? Quando a gente precisa tratar de questões que a gente não consegue resolver sozinho no ambiente escolar. Precisa resolver em parceria com a família. Precisa chamar a família, vamos sentar e vamos conversar. E aí é que chega toda a problemática, né? Mas o coordenador não deixa, o gestor não deixa eu ter acesso às famílias, isso e aquilo e aquilo outro. Enquanto você se apequenar diante do outro e acreditar que, bom, você tem que agradar todo mundo, porque você tem que ser bonzinho, porque você tem que ser boazinha, é meio difícil você não viver esperando validação dos outros, porque você já entende que precisa ser boazinha. E o ser boazinha também é algo que você aprende na sua infância. Quando alguém diz para você, você tem que ser boazinha. Ninguém gosta de menina má. Ninguém gosta de menino mau. E o que é ser má? É agir de acordo com a nossa vontade e desagradar quem quer que seja, que esteja, por assim dizer, numa hierarquia a nível superior. Né? E aí é que são elas. Deixa eu ver o comentário aqui. É uma triste realidade, mas acontece. Muitas das gestoras, deixa eu ver aqui, só sabe cobrar, mas suporte que é bom, nada é bom. A gestão, ela tem que dar o suporte no sentido de realizar o trabalho, né, que cabe a elas, né? De fazer o trabalho de gestão da escola. O trabalho pedagógico fica a nosso encargo. E quando a gestão é, de certo modo, incompetente no que fazer dela, o professor vai fazendo o quê? Buscando alternativas. Se eu preciso de material escolar e a gestão não consegue dialogar no sentido de empregar o dinheiro, né, em algo que realmente vai ser útil para a escola e vai comprando da vontade, do jeito que quer, sem conversar com os profissionais, aí eu tenho que ficar buscando alternativas de utilizar materiais que não custem os olhos da cara ou que não saiam do meu bolso ou que sejam um custo zero, como é no caso das sucatas. Né? Então, assim, é muito complexo quando a gente lida com um gestor que é incompetente na gestão. Né? Mas aí a gente tem que se ocupar do nosso trabalho para que nós não sejamos, por conta da influência de um gestor incompetente, professores igualmente incompetentes. Né? Deixa eu ver o comentário. Obrigada pelo seu comentário, viu, Vanessa? Deixa eu ver aqui. Na verdade, eu não espero reconhecimento, mas suporte para fazer um bom trabalho, exatamente. Miriam, a psicopedagoga da minha escola nos disse que nós trabalhamos para Deus. Ele está vendo o nosso trabalho. Bora lá. A gente traz muito essa questão da nossa crença para a escola, né? Da nossa fé. Você trabalha para Deus, porque se pressupõe que num país como o nosso, né, onde as pessoas se dizem cristãs, eu não acredito muito no conceito que as pessoas são cristãs, não, tá, gente? Eu acho que ser cristão é muito elevado para a maioria da população brasileira, inclusive, que vive tanto na base do ódio, né? Se fala que a população brasileira ela é muito doce, ela é muito pacífica, ela é muito tranquila, mas quando a gente vai olhar os altos índices de violência, de feminicídio, né, de infanticídio, a situação é bem complicada, né? Então, assim, é bem complexa essa questão da gente dizer assim, não, eu trabalho para Deus, né? Você trabalha, Deus está vendo você trabalhar. Se você não acredita em Deus, né? Você busca reconhecimento de quem? Então, eu gosto de trazer a coisa muito para uma ótica mesmo profissional, né? E não no sentido da divindade, da fonte, do ser eterno, do Criador, né? Porque senão a gente vai colocando tudo que a gente vai fazer como algo assim, não, eu vou fazer aqui e podem pisar em mim, porque Deus está vendo, né?
Ah, eu não reclamo da gestão porque Deus está vendo. Ah, eu não reclamo da coordenação porque Deus está vendo. Ah, eu não marcho para a gente conseguir melhores salários porque Deus está vendo e Deus cuida da gente. E não é dessa forma, né? Até mesmo dentro da perspectiva de que Deus está vendo, a gente precisa fazer a nossa parte. Né, Vanessa? Isso, eu me refiro a material. A escola tem bastante material, só a questão de organização. Existe uma problemática muito grande, gente, quando a gente fala de agentes, né, responsáveis por educação de crianças. Quando a gente forma em pedagogia, a gente forma para trabalhar em diversas frentes, né? Então, uma pessoa que se forma em pedagogia, ela pode trabalhar na gestão, se especializar na gestão. Ela pode trabalhar na educação infantil, se especializar na educação infantil. Aí ela pode trabalhar no Fundamental 1, se especializar em Fundamental 1, né? Em alfabetização e tal. O grande problema é que muitas pessoas acabam entrando na área da educação e elas não querem prosseguir estudando. Boa noite, boa noite. Elas não querem se especializar de fato. Então elas fazem pedagogia, fez pedagogia, pronto. Hoje em dia não, né? Porque acho que na questão da área mesmo da gestão, na área da coordenação eu não diria, né? Porque não sei aí, mas coordenação ainda é muito por indicação política, né? O tal do QI, que indica. E muitas vezes nós temos coordenadores que não são tão preparados para a coordenação. E não é que não são preparados para a coordenação, porque por causa de formação, não são preparados porque não sabem o que fazer nem como fazer. Né? Chega lá, Deus dará, nunca fizeram aquilo na vida e nem estão se dedicando com tanta força a fazer aquilo. Não tem entusiasmo para fazer. Então tem a tal da força do cargo, do nome do cargo, que no fim, né, em questão salarial nem é grande coisa, mas as pessoas gostam, né, da hierarquia, né? Sou coordenador, eu sou diretor, eu sou gestor escolar, eu sou coordenador de núcleo, eu sou orientador pedagógico, eu sou psicopedagoga, eu sou pedagoga. As pessoas gostam muito da questão da titulação, né? E eu não acho errado, não. Né? Não é porque eu não gosto da questão da titulação que ninguém deve gostar, não, mas não é nem disso que eu estou falando. Né? Eu estou falando de muitas vezes a pessoa ter a titulação e não ter a competência para tal. Né? Como eu falei da competência do gestor. Se eu foco na incompetência do gestor e começo a deixar que essa incompetência tire o meu entusiasmo, eu me torno um profissional medíocre como a pessoa que eu estou criticando. Ou seja, eu preciso do apoio da gestão para desenvolver um trabalho de qualidade. Preciso do apoio da coordenação para desenvolver um trabalho de qualidade. Preciso do apoio dos pais para desenvolver um trabalho de qualidade. Mas se eu não tiver nenhum desses agentes, eu vou dar o meu máximo para realizar um trabalho de qualidade com entusiasmo. E aí, eu vou deixar para lá, vou entregar para Deus? Não, eu não estou deixando para lá, nem entregando para Deus. Eu estou sinalizando a cada reunião que falta apoio da coordenação. A cada reunião que falta eficácia na gestão. Em cada reunião eu vou sinalizar, mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Eu não vou deixar de fazer o trabalho ou fazer o trabalho mal feito, porque o meu foco é a criança, entende? Não é outro agente, é a criança. Aí, digamos, por exemplo, que eu precise, com a coordenação, preciso de tinta, né? Com a gestão. Preciso de tinta. Para quê? Para fazer um trabalho pedagógico, né, voltado para o campo das artes, traços, sons, cores e formas. Quero explorar com as crianças, né, a diversidade de cores e tudo mais. Só que a gestão, quando vai comprar a tinta no início do ano, ela compra num lugar onde a tinta é mais cara. Ela não se atenta ao quanto de tinta, basicamente, cada turma precisa usar.
ela compra muitas vezes de um lugar que é conhecido dela e tal. Desculpa. Aí chega no ponto em que você precisa de tinta e não tem tinta. Então eu não trabalho com a tinta? Não. Eu não trabalho com a tinta guache. Eu não trabalho com a aquarela que é comprada na prateleira do supermercado. Mas eu vou buscar alternativas, né, para criar, junto com as crianças, a tinta que eu preciso usar. Marlene, as crianças merecem o melhor do professor, né? Miriam, você está certa, temos que ter entusiasmo em nosso trabalho pensando nas crianças. Marlene está sinalizando, pode fazer tinta caseira. Compreende a diferença entre o professor que não tem entusiasmo, porque perdeu o entusiasmo, porque a gestão é incompetente, ou porque o coordenador não ajuda, ou porque os pais não fazem isso, aquilo? A diferença é o professor que perdeu o entusiasmo, ele diz, não tem tinta, não vou fazer. Entende? Mas agora a gente vai ficar fazendo tinta. O fazer tinta é uma oportunidade de atividade partindo da exploração de elementos naturais. E isso é atividade de educação infantil, é parte do fazer do professor. Para além da tinta ser guache e ter ser uma tinta mais densa, ser uma tinta mais grossinha, né? A gente pode ter açafrão e fazer tinta de açafrão. A gente pode, sei lá, ter algum tipo de cor, de pigmento, algum tipo de... algo que você consiga retirar, por exemplo, de algum tipo de argila. E para isso cabe o quê? Cabe entusiasmo na pesquisa. Porque o professor, quando a gente falava na nossa live lá sobre organização de tempo, quando a gente falava assim, gente, o professor precisa ser organizado e precisa entender que o tempo dele vale ouro. O professor precisa começar a colocar no papel, esse tempo eu vou gastar para isso, aquele tempo eu vou gastar para aquilo, para poder não ficar disperso, porque às vezes a gente trabalha muito e faz pouco. A gente fica tão perdido, caçando um monte de coisa. Eu falava hoje ali 1h eu fiz uma live e eu falava, gente, para de tirar print de atividade e começa a sentar com a folha em branco e pensar na criança e no que a gente está querendo fazer com a criança. Só print não adianta. Ficar pegando print, levando para a sala de aula, para quê? Né? Serve o quê? Eu passei por determinado site, vi lá, ou pelo próprio YouTube, como fazer massinha de modelar caseira. Isso ali vai para os meus favoritos no meu computador. Eu clico lá, favoritar, e eu escrevo lá, massinha de modelar caseira. Porque em algum momento eu posso precisar. Mas quando eu me sento para planejar, eu me sento com a folha em branco. Eu lembro, eu sento com a folha em branco num ambiente tranquilo, com o tempo delimitado, fora do celular, sem nenhuma notificação aparecendo, e eu olho para o espaço da sala de aula. Eu fecho o olho e eu vejo os meus alunos. Quais são os interesses dele? O que é que eles gostam de fazer? Com o que eles gostam de brincar? Em que eles precisam se desenvolver? De que maneira eles precisam se desenvolver? Aí eu penso, ok, meus alunos, que não são alunos, no caso da educação infantil, são crianças. As crianças que eu atendo, elas precisam desenvolver a musculatura das mãos. O que é que eu posso utilizar para o desenvolvimento dessa musculatura? Eu posso utilizar prendedor de roupa, eu posso utilizar rasgar papel, amassar papel, eu posso utilizar massinha de modelar. A ideia da massinha, ela não vem do print, entende? A ideia da massinha, ela vem da observação do ambiente.
né? Um plano de aula, ele começa a ser estruturado a partir do teu olhar para o espaço. E não a partir da atividade que você printou. Vocês estão conseguindo me entender? Nunca é. Quando eu aprendi quando eu iniciei minha jornada, eu achava muito fácil fazer o plano de aula a partir da atividade, que eu pensava, tem essa atividade e eu levo para a sala de aula. E sempre que eu via qualquer explicação sobre isso, eu pensava, ah, não, mas não tem condições de fazer se a gente não tem atividade, não tem condições. Não me entrava na cabeça que o objetivo precisava ser criado antes da atividade. Então a gente pega a atividade e depois cria o objetivo. Mas por que a gente pega a atividade para depois criar o objetivo? Porque a gente trabalha de maneira mecânica. Porque não tem entusiasmo. Aí, digamos que você só sabe fazer assim. Gil, eu aprendi assim, eu só sei fazer assim. Só sei fazer assim. Eu olho para a atividade e eu tenho a ideia e eu coloco o objetivo. Preste atenção, que muitas vezes você tem um monte de print e você passa boa parte do seu trabalho na sala de aula desenvolvendo apenas uma habilidade. Então, você fica o tempo inteiro reproduzindo atividades que trabalham, por exemplo, apenas um pré-requisito básico para a alfabetização. Então, você está o tempo inteiro ali trabalhando, por exemplo, memória visual. Porque toda atividade que você viu na internet, todo jogo que você viu na internet, foca na questão da memória visual. Aí você deixa de lado os outros pré-requisitos, né? Quando você não trabalha, por exemplo, a questão auditiva da criança, né? Que é igualmente importante. Então, a gente precisa pensar na criança, no desenvolvimento das crianças, no interesse da criança, para daí começar a planejar nossa aula. Senão, a gente faz as avessas. Deixa eu ver os comentários aqui. Deixa eu ver aqui. Sabe, Gi, Miriam? Sabe, Gi, eu procuro nem ficar escutando colegas que ficam o tempo todo reclamando da gestão escolar. É complicado porque, assim, eu acho que a energia, eu acredito nessa questão energética, né? Eu acho que a energia pesada, ela pega a gente com muita força. Eu não sei vocês, mas eu pareço uma esponja. E quando tem alguém que tem uma tendência a reclamar, o reclamador, ele é bom, gente? O reclamador não é ruim, não, ele é bom. Porque o reclamador, o reclamão, ele aponta falhas. Mas você não pode se deixar contaminar pelo constante reclamar. Porque senão você passa a sua vida inteira que nem ele. Então, você tem que lutar para não ser aquilo que você condena. Quando eu falo, gente, a gente pode criticar a gestão escolar? Pode, frente à gestão. O gestor está sendo incompetente nesse quesito. Gestor, senta aqui. Deixa eu sinalizar aqui uma coisa para você. Aí não fica de disse-me-disse no corredor, do lado de fora, conversando com os colegas. Então, você viu? Fulano não faz nada direito. Então, você viu? Porque fulano isso, porque fulano aquilo. Isso é disse-me-disse. Né? Agora, se eu chego para o gestor e reclamo para o gestor do gestor, é outra coisa. Chega então, seu gestor, assim, preciso conversar com você. Isso, né? Isso é o que pessoas adultas fazem, né? Em contrapartida, pessoas que têm uma certa imaturidade, que não conseguem lidar com o outro, que não conseguem se relacionar direito, falam com as outras pessoas, né? Porque fulano fez isso, porque ciclano fez aquilo. E aí você pega o foco e coloca no que fazer do fulano. E aí você acaba esquecendo o seu que fazer. Mas eu faço muito bem feito, muito maravilhoso. Quem disse que você faz bem feito e maravilhoso? Quem está avaliando? De quem é esse olhar? Que às vezes o professor que acredita que ele faz uma coisa espetacular, ele faz a autoavaliação de um ponto de que ele é extraordinário. E todo mundo ali é ruim. Mas ele fala mal de todo mundo, reclama de todo mundo, diz que todo mundo não se esforça. Mas ele se esforça, ele é o suprassumo de tudo ali. Então, quem faz bem feito
e que realmente faz por prazer de fazer, por competência, com eficácia, não precisa estar o tempo inteiro dizendo eu faço bem feito. Ah, porque fulano não faz. Nem olha para o trabalho do outro, né? Não está preocupado com a forma como o outro atua. A menos que o trabalho do outro, o trabalho ineficaz do outro me atinja diretamente. Aí eu vou lá e converso com o outro. Não é assim? Marlene, as atividades devem partir do perfil da turma. Exatamente. Porque as turmas são diferentes, né, Marlene? Cada turma é de um jeito, né? Portanto, nossas atividades são diferentes todos os anos. Tem que sempre estar focado na turma, na cultura que a turma está inserida, no contexto social que essa turma está, nas preferências que essas crianças têm e tudo mais. Vanessa, importantíssima essa sua fala, o professor é um eterno pesquisador. Por isso, o reconhecimento não é algo importante, mas buscar meios que propiciem a aprendizagem do aluno. Quando eu falo de reconhecimento dentro do sistema capitalista, o reconhecimento para mim vem a nível monetário. Por esse reconhecimento eu luto. Por esse reconhecimento eu levanto bandeira. Para ter esse reconhecimento eu grito. E por que você grita pelo monetário quando Deus está vendo o que você fez? Olha aí a questão de a gente muitas vezes retirar o aspecto de luta da profissão porque Deus está vendo. Porque quando a gente entrou na profissão, a gente sabia que era difícil. Sim, nós sabíamos que era difícil, mas nós também sabemos que já foi muito mais difícil e nós sabemos que muitos outros colegas lutaram para que a gente tivesse o mínimo de direitos que a gente tem hoje. Logo, eu acredito até como uma obrigação que eu deva lutar pelo direito dos futuros professores, porque alguém lutou pelos meus. Já houve uma época na história que professor nem salário tinha. Já houve uma época na história que professor não tinha piso. Aí a gente tem uma lei do piso que não é respeitada. E algum dia a gente vai dizer assim, houve uma época na história em que existia uma lei do piso e a lei não era respeitada. Mas hoje se reconhece que piso não é teto. Mas isso é matéria de luta. É trabalho constante, gente. Trabalho constante. Tem que ter entusiasmo, inclusive, para lutar por melhoria, né? Boa noite, Eda. Mas voltando ao entusiasmo. Então, quer dizer, aí a gestão não comprou massinha de modelar, por exemplo. Aí o professor pensa, estou aqui fazendo meu planejamento, quero trabalhar, né, com a musculatura da mão, mas eu também quero trabalhar com a criatividade, né, da criança, quero trabalhar com arte, né, quero trazer uma coisa assim, super legal para os meus alunos e tal, mas não tem massinha. Aí eu penso, nossa, tem como fazer a massinha. E é muito melhor fazer a massinha do que comprar a massinha. Levar um produto pronto para a criança não é como fazer o produto com a criança. À medida que você faz, a criança está explorando, né, os cheiros, a textura, né? E no caso da massinha, às vezes até o gosto. Alguém bota um pouquinho de farinha de trigo. Para quem não sabe fazer massinha, lá no nosso site, no ideacriativa.org, tem receita de fazer massinha. Acho que tem 2 posts sobre receita com massinha de modelar e tem vários posts para trabalhar com massinha. Desculpa, porque massinha de modelar é vida. Então, quando o professor ele traz, por exemplo, uma bacia para a sala de aula, ou para o espaço do pátio e algum outro espaço, aí você coloca uma bacia no chão, aquilo já gera uma curiosidade na criança. Ela pensa, o que é isso? O que tem uma bacia ali? Para lavar roupa? Na minha casa, a minha mãe usa isso para botar o prato, para lavar o prato, para lavar a roupa, né? Ou às vezes a criança nem vê mais bacia, porque no mundo que a gente está vivendo, né? Um baldezinho e máquina de lavar. E a criança começa a olhar aquele objeto, né, no centro da sala, e aquilo já é matéria para indagação, né? Aí o professor traz os outros ingredientes, né? Me traz
como é que chama? Um quilo de farinha de trigo. Aí o professor me traz um frasquinho de anilina, né? Com cores diversas, né? E óleo. E coloca tudo aquilo ali e a criança fica olhando para aquilo pensando o que é que vai acontecer aqui. Se a criança nunca fez massinha na vida, ela vai ficar curiosa. O que é que vai acontecer aqui, né? E o professor ele tem a capacidade de trabalhar ali o campo, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, né? A gente tem ali diversos materiais que vão se transformar em algo que a criança ainda não sabe o que é. Então você tem o elemento surpresa, você tem o entusiasmo da criança, né? E o seu entusiasmo em preparar uma aula que gera entusiasmo na criança deixa você entusiasmado. E as horas, né, passam que você nem vê. E no momento que você vai fazer toda aquela mistura, você não faz para a criança ver tão somente. A criança não é o espectador da ação do adulto. Ela é um ser participante. Ela atua no processo. Então eu vou lidar com farinha de trigo, eu tenho a medida de farinha de trigo, tantas medidas de óleo, né? E eu vou pedindo auxílio das crianças nesse momento para medir e para ir colocando nesse recipiente que é uma bacia. Boa noite, Maria Cristina. Marlene, você teve aluno que não conhecia botijão de gás? Eu sei que na casa dessa criança deve ter um paninho cobrindo o botijão. Ou tá do lado de fora, né? Vanessa, é contagiante ver o aluno aprendendo. No meu caso, eu saio renovada. Não tem nada mais entusiasmante do que você ver uma criança entusiasmada, né? Marlene, as caixas de ovos são excelentes recursos de massa. Me explica aí como é que usa a caixa de ovos. Fiquei curiosa para entender como é que você usa isso. Então, o professor vai ali trabalhando já com a questão das medidas, né? Quanto de óleo, quanto de farinha. E ele vai mostrando para a criança como é que a coisa se transforma, né? Como é que você coloca a farinha de trigo, aí você coloca outro ingrediente, aí você precisa da água e você precisa do óleo, né? Porque o óleo é extremamente importante nisso de soltar. E o quanto de farinha que a criança... se a gente colocar mais farinha, deixa a criança colocar mais farinha. À medida que ela colocar mais farinha, ela vai perceber que a massa não vai ficando do jeito que deveria ficar. A massa vai ficando mais esfarelada. Não, mas a gente não quer esfarelada, a gente quer de outro jeito. Então vai precisar de mais o quê? Vai precisar de mais água. Então a criança ela vai experimentando, ela vai prestando atenção, ela vai entendendo o processo de transformação daqueles materiais em massinha. Compreende? Aí, depois dessa massinha pronta, a gente vai fazer uma espécie de partilha, né? Para cada um ter o seu. Então, a gente vai colocar cor na massinha, né? Porque a cor da farinha de trigo é uma coisa meio assim, amarelada, né, gente? Meio opaca. E aí a gente fala para a criança, a gente pode colorir, né? E a criança vai experimentar com a massinha dela, colocar anilina. Eu quero azul. E ela pega a anilina azul e aí ela coloca uma gota. E ela mistura e ela percebe que fica clarinho. Que para ficar mais escuro, ela precisa de 2 gotas. E mais escuro de 3 gotas. E de repente, do tanto de gota que ela colocar, que ele vai ficando mais escuro. Ela vai percebendo, né? Vivenciando, experienciando, experimentando e descobrindo. De repente, ela está com a massinha de uma cor. E ela pensa assim, eu vou colocar uma gota dessa outra tinta.
e ela descobre ali no processo que ela tem outra cor, né? Junta duas cores e forma uma outra. Isso é experiência, isso é algo que vai ficar na memória da criança. Isso vai fazer sentido para ela. Quando em algum momento no futuro ela for fazer alguma receita em casa, for ver alguém fazendo alguma receita, ela vai querer ajudar, vai querer pegar a medida. Vai perguntar então, para fazer o bolo, né, vão quantas xícaras de farinha de trigo? Ela vai querer ajudar, ela vai querer fazer, sabe? E na medida que a criança está ali, perceba, a gente está trabalhando, traços, sons, a gente está trabalhando espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Mas a gente também está no campo eu, outro, nós. Por quê? As crianças precisam trabalhar juntas, porque vai começar algum conflito com certeza. Quem traz a farinha, quem pega o óleo, quem bota a mão, quem não bota a mão. Vai existir o conflito vai ser gerenciado, né? A criança vai estar trabalhando o corpo, gestos e movimento, porque ela vai estar usando as habilidades manuais dela para atender essa necessidade dela de criar uma massinha, de modelar, né? E ela vai se expressando também através da linguagem, ela vai conversando com o outro e você já está em outro campo. Compreende? É por isso que a gente fala Base Nacional Comum Curricular, campos de experiência, é experiência viva e você parte de um campo e vai a mil outros campos. Acabamos de fazer a massinha, nós vamos explorar o material, né? Fazendo o quê? Modelando. Então a gente pode usar faquinha, tesourinha para cortar a massinha, a gente pode utilizar, a colega estava falando outro dia, palito de picolé para separar a massinha. E tem 1000 formas de você utilizar. A gente podia fazer o personagem da história que a gente contou. Ou então, gente, lembra que a gente viu aquela obra de arte, né? Olha, lembra aquela obra de arte, o grito? Será que a gente consegue reproduzir o grito com massinha de modelar? Né? Como é que a gente faria e tal? Vocês lembram que a gente viu aquela escultura em tal lugar? Na praça da cidade tem uma escultura, né? Tem lá uma estátua. Será que a gente consegue fazer a estátua que está na praça da cidade? Que estátua é aquela, hein? Quem é? De que é aquela estátua? Você sabe por que aquela estátua está lá? Por que fizeram? Como é que é o nome da estátua? Né? E no momento da interação e da brincadeira, que a criança ela vai descobrindo coisas acerca do lugar onde ela vive, dependendo da forma como o professor vai explorando isso. Deixa eu ver a ideia aqui da Miriam, da Marlene. As crianças rasgam as caixas de ovos, em seguida deixa-se de molho em água de um dia para o outro. A seguir passa na peneira para tirar o excesso de água e acrescenta cola caseira, feita previamente. Então mistura-se a massa com cola e molda-se o que quiser, eles amam. Gostei muito da ideia. A ideia é boa. Não sei se eu tenho competência para fazê-lo. Quando você fala cola caseira, me bate um trauma de infância, porque a cola caseira que eu conheço, ela é feita com farinha de mandioca. E na minha casa só tinha farinha de mandioca, era aquela bem grossa, né? Não sei quem vive aqui no sertão conhece. Caroço puro, porque era mais barata. E a minha irmã fazia, colocava água e colocava essa farinha de mandioca grossa e mexia para poder fazer uma espécie de cola para eu colar o trabalho. Meu trabalho ficava cheio de bolo. Então eu meio que fiquei traumatizada com a cola caseira. Fiquei assim, como é que fala? Entusiasmada para saber que cola caseira é essa sua, porque eu tenho certeza que não é que nem a minha, não. Deixa eu ver aqui o comentário da colega. Marlene. Miriam, as crianças gostam muito de massinha. Essa semana trabalhei esquema corporal com massinha.
Massinha é vida, gente. Massinha é vida. Marlene, farinha de trigo com água, aqui no Rio Grande do Sul. A cola caseira daí é farinha de trigo com água. Tá, dei risada mesmo, porque assim, com farinha de mandioca fina, eu acho que fica bom. Mas com farinha de mandioca, que era a única que eu tinha na minha casa, gente do céu. Gente do céu, era figura colada, gente, aqueles bolos, eu ficava desesperada. Que eu gostava de ver a coisinha bonitinha, eu não gosto de ver a coisa assim, eu gosto de ver a coisa bem feita. Desde criança. Vai no fogo, Marlene? Sim, a nossa também é no fogo, a farinha de mandioca também vai no fogo. Vanessa, no meu caso é o quarto e quinto, mas utilizo de aulas dinâmicas, como por exemplo a produção textual. A gente faz na sala de aula, exemplo, receitas, fazemos a exposição. Ciências, trabalho muito com experimento e é gratificante, eles aprendem com mais facilidade. Sim, não é porque você está no Fundamental 1 que você não traz práticas pedagógicas que sejam, né, entusiasmantes e ativas. Porque muitas vezes as pessoas pegam um terceiro, um quarto e um quinto ano porque a gente vai escrever no quadro, eles vão copiar no caderno, a gente vai explicar. E aí fica só naquela aula explicativa, né? Leio o livro, eu explico, vocês respondem. E o negócio fica chato, fica enfadonho. Eu acho um desafio muito grande para o professor que trabalha hoje com ensino fundamental, principalmente as séries finais. Não que não seja desafiador para qualquer etapa que você esteja trabalhando, mas a questão do professor do Fundamental 1, anos finais, a gente tem uma criança, que é um pré-adolescente, que já é um tipo de geração totalmente diferente da nossa geração. A linguagem deles é uma linguagem muitas vezes inacessível para a gente. Eles falam de uma maneira que a gente não compreende, eles têm conhecimento de mundo que a gente não tem. Eles parecem viver num mundo que não é o nosso. E basicamente eles não vivem no mundo que nós vivemos. Então, para um professor conseguir alcançar uma turma dessa, para saber o que é que eles gostam, né? O que é que faz a cabeça deles nesse momento, é preciso muito diálogo, muita escuta. E se o professor de fato aprender a escutar, ele consegue fazer um trabalho excelente com qualquer turma o tempo inteiro, o tempo todo, entende? Então, quando a gente vai falando de entusiasmo e tal, tem gente que diz assim: a gente quer que vocês mostrem atividades, porque vocês ficam só falando e tal, ou porque é debate, eu não quero debate, eu quero atividade. E as pessoas não conseguem entender que no momento que você está debatendo, no momento que você está trazendo teoria, no momento que você está explicando teoria, você consegue pegar algo prático e trazer para um espaço de entendimento do porquê que eu faço isso, do para que eu faço isso. E no momento que você explica a teoria do porquê e do para quê, e a gente está em debate, quando eu falo massinha com farinha de trigo, uma colega fala, dá para fazer com caixa de ovos. E a outra colega já traz outra ideia. E aí eu lembro do Machado de Assis, não tem como não lembrar que uma ideia puxa a outra, né? Uma ideia puxa a outra. À medida que a gente começa a entender o porquê que a gente faz, quais são os campos de experiência que estão ativos na construção daquela atividade, do porquê que a gente está fazendo isso, né? De quais estímulos que a gente está colocando para a criança, de como isso vai afetar a aprendizagem dela quando ela chegar lá no Fundamental 1. Não é que a gente está preparando a criança para o Fundamental 1 como se essa criança não vive em função da alfabetização. Desculpa. Que muitas vezes a escola coloca a educação infantil como uma etapa que vive em função do aprender a ler e a escrever. É uma pressa descabida. E a gente tem que preparar essa criança para chegar lá no pré-silábico ou no silábico, para já saber fazer o nome, para chegar no primeiro ano e aprender a ler. Quando, na verdade, a gente deveria estar preocupada com a questão do desenvolvimento infantil. E através das atividades para desenvolver a criança,
a gente naturalmente alcançar um nível de aprendizagem que a criança vai aprender a ler e escrever, né? Então, quando a criança está brincando com a massinha, ela está desenvolvendo a musculatura da mão, o que vai auxiliar na pega do lápis. Então, ela vai escrever melhor. Na hora que a criança está brincando de jogo da memória ou de quebra-cabeça, né? Ela vai estar trabalhando ali no jogo da memória uma memória visual, que vai auxiliar no momento de ela aprender sobre, né, as letras. Isso é um B, isso é um P. São letras bem parecidas. Isso é um R, né? Tem o B com a barriguinha virada para cá. Tem o P, que é a barriguinha lá em cima. Tem o R, que é assim a barriguinha, e tem o rabinho, né? E a criança precisa identificar e gravar o que é um P, o que é um R, o que é um B. E são todos muito parecidos, né? O que é um B maiúsculo, o que é um B minúsculo e tudo mais. A criança precisa desenvolver a memória auditiva, né? E a gente desenvolve a memória auditiva na educação infantil à medida que a criança, ela escuta sons, ela identifica de que é esses sons, ela imita esses sons e tal. A gente tem uns flashcards lá no site, no ideiacreativa.org, com fichas de animaizinhos, e aí tem um arquivo para baixar. O som que faz o boi, né? O som que faz a galinha. Até porque quando a gente ensina a criança, que é criança, é bebezinha, a gente diz assim, ela chama o boi de Mon, né? Ela chama a ovelha de Bé. Na verdade, o fonoaudiólogo diz assim, não ensina a criança assim. Ensina para a criança, esse é o boi. O boi faz Mon. Essa é a ovelha. O carneiro, ele faz Bé. Não pode ficar nesses frufruzinhos com a criança, porque não auxilia a criança. E tudo mais. Mas voltando à questão. À medida que eu trabalho com entusiasmo, com práticas, né, pedagógicas ativas, sem o foco na criança que vem a ser. A criança está vivenciando a infância. O meu foco não é o Fundamental 1. O meu foco não é ela saber ler no Fundamental 1. O meu foco é na infância dela, no quanto ela vai brincando e se desenvolvendo, né? Até porque a gente tem o brincar como eixo estruturante da base, como direito de aprendizagem. O brincar, ele aparece, né? Os eixos estruturantes da base são as interações e as brincadeiras, né? E no direito de aprendizagem, nós temos o direito de brincar, né? Que é o direito. A gente tem uma live sobre o direito de brincar. Tá lá no nosso canal, G. Carvalho, Ideia Criativa Educa. Mas quando o professor ele começa a ter entusiasmo, ele tem entusiasmo para descobrir. O professor que não tem entusiasmo para pesquisar e para descobrir, eu não falo pesquisar coisa pronta, não. Eu falo descobrir mesmo. É fazer a descoberta. Às vezes você descobre algo que você acha que ninguém sabia. Quantas vezes na vida eu estava aqui toda pomposa que eu tinha descoberto o negócio. Nossa, olha só o que eu fiz, gente do céu. Aí depois de um tempo eu passava e disse, oh Jesus, alguém já fez igualzinho. Tinha um moço aqui trocando as minhas lâmpadas e ele estava contando o fato dele ter conseguido. Ele disse, eu estava na casa do meu patrão e aí eu não conseguia fazer um negócio e tal, não encontrava. Aí eu fiz um sistema, arrumei um sistema. Criei um sistema. A partir do conhecimento dele, ele criou um sistema. Aí ele disse, aí eu pensei, nossa, fiquei todo feliz porque eu tinha criado um sistema, né? Daí quando eu cheguei em tal lugar, tinha a mesma coisa, né? Ou seja, tinha a mesma coisa para vender, ou seja, ele disse assim, eu não criei isso. Eu falei, você criou porque você não tinha conhecimento daquilo existia. Então você, a partir do olhar, do seu olhar para os objetos que você tinha na mão, a sua vivência com o seu pai, com quem você aprendeu o seu ofício e o seu conhecimento, você consegue desenvolver algo que já existe, sim, mas que você não sabia que existe. Então, a sua descoberta não é algo, oh meu Deus, não vale nada porque alguém já tinha inventado. Não, porque a descoberta é sua, de fato.
ainda que já existam, mas para você foi uma descoberta. É que nem a criança, né? Quando a criança pela primeira vez, por acidente mesmo, acaba misturando uma tinta, ela fica, ela descobre uma nova cor, a partir daquela tinta ela fica assim, fascinada. E por que ela fica fascinada? Porque é algo que, gente, ela não conhecia ainda. Ela pensou, inventei, né? Eu achei a pólvora, ela está entusiasmada com aquilo, e o professor tem que se entusiasmar junto. Então, à medida que a gente vai fazendo pesquisa, que a gente vai criando prática pedagógica, que a gente vai adaptando as práticas pedagógicas que já existiam e que, de certo modo, são eficazes, ou que a gente vai construindo coisas junto com as crianças, que a construção junto com a criança ela é muito importante. À medida que as crianças vão descobrindo coisas e apontando para a gente coisas que a gente não sabia que existiam, porque as crianças de hoje em dia elas estão num mundo extraordinário. Então você diz assim, eu quero ensinar sobre animais, e a criança vem lá e diz assim, existe uma lagosta boxeadora. Minha menina, meu filho, minhas filhas e meu sobrinho falando de uma lagosta boxeadora. Eu digo, como é que pode um negócio desse? Eles, não, mas ela machuca mesmo. Não é assim, ela é boxeadora mesmo. Eu só pensava na lagostinha com um negocinho, com com uma luvinha de boxe, que eu sou assim. Você fala um negócio pra mim, eu já vejo o negócio ilustrado, assim, que eu sou muito palhaça e tal. Mas assim, o quanto você descobre com o outro, né? E aí eu lembro de uma frase, que se não me engano, é da Cora Coralina, ela diz que mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. E se você não tem entusiasmo, você nunca se coloca na posição de aprendiz. Ainda mais quando você... sou aprendiz do meu aluno. Se você for mestre, você vai ser aprendiz do seu aluno com alegria. Paulo Freire tem um áudio maravilhoso que ele coloca que o que deixa o professor feliz é quando ele vê que o educando superou ele. Assim, quando o professor se sente superado pelo educando, ou seja, olha só, eu eduquei essa pessoa e olha onde essa pessoa chegou, muito além do que eu poderia chegar. Então, a alegria do mestre é ver que o discípulo, né, ultrapassou ele em conhecimento, não viu limite, né? E acho que a gente precisa muito dessa ideia de mestre para ter entusiasmo, porque muitas vezes a ideia é de que a gente não erra, é de que a gente já sabe de tudo, e é uma soberba desentusiasmada, porque quando a pessoa sente que ela sabe tudo, que ela é dona de todo saber, que ela é a toda poderosa e que o aluno não sabe de nada, ela fica do alto da sua arrogância, da sua prepotência. Desculpa. E acaba não conseguindo ensinar muita coisa e não aprende quase nada. Marlene, inclusive com essa receita de caixa de ovos, pode-se explorar peso. Pesa-se as caixas secas, picadas e colocadas em saquinhos, depois a molhada. Cada criança terá quantidades diferentes. Deixa eu ver aqui. Pois umas rasgam mais que as outras, né? Desculpa, podemos partir daí para trabalhar gráfico com peso em nome das crianças. As crianças me ensinaram muito, pois às vezes trazem uma nova forma de fazer. Sim. Aí, olha só, quando o professor ele tem um olhar para o todo, ele diz assim, gente, não se trata apenas de fazer essa massa. Se trata de como eu vou explorar essa massa. O que a gente vai fazer depois com essa massa? Você acaba de fazer uma massinha de modelar, as crianças brincaram. Fizeram a modelagem delas. A gente pode explorar de que forma? Amassa tudo, a gente fotografa. Aí se a gente fotografar, a gente faz uma exposição fotográfica com as obras de arte da gente. Aí depois, para guardar, como é que a gente guarda, né? E deixa a criança experienciar, a criança assim, a gente vai guardar aqui em tal lugar. E aí ela pega e deixa a massinha lá, né? Jogada, deixa ela jogar. A gente vai estragar a massinha, vai ficar toda quebradiça. Mas isso é uma experiência. Porque se a criança deixa a massinha fora do saquinho plástico ou fora do potinho, ela percebe que existe uma ação, né, do ambiente, do vento sobre aquela massinha que vai fazer com que ela fique mais quebradiça. E se você fecha ela no recipiente, ela não fica quebradiça. Então, deixa as crianças escolherem. Não, eu quero guardar no potinho. Eu quero guardar no plástico. Eu quero deixar aqui em cima, assim, desse jeito, aberto.
Ah, mas aí elas vão chorar porque vão perder a massinha. Faz-se outra. O importante é a aprendizagem. É a criança poder, depois, no outro momento, comparar, né? Uma massinha que secou com uma massa que não secou. E por que que essa secou e a outra não secou? E por que que essa daqui ainda serve para brincar e a outra não serve para brincar? É assim que se faz descobertas. É tentativa e erro. A gente tende a ter um processo, né, de educação em que a gente não permite o erro. A gente olha o erro como uma coisa ruim. E eu escrevi certa feita que o erro, para mim, o erro é um princípio de saber. A gente não nasce sabendo. E muito do que a gente consegue desenvolver na vida, a gente consegue desenvolver porque a gente errou. A gente fez errado e descobriu. Desse jeito é errado, eu vou tentar de outro jeito, né? Para se descobrir, para se fazer a lâmpada, né? O cara fez inúmeras tentativas. Ele tentou, e tentou de novo, e tentou de novo, e tentou de novo, e tentou de novo. E essa luz que me ilumia hoje, que me alumeia, como a gente fala aqui, essa luz que me alumeia, essa luz que me ilumina aqui, foi fruto de tentativa e erro de uma pessoa. E foi essa luz aí que me alumeia, a descoberta disso tudo, né, que me deu a possibilidade de hoje ter geladeira, né, e tudo mais, quando na questão da descoberta da eletricidade, né, foi isso que me deu possibilidade de ter geladeira e conservar meu alimento, de ter um celular para poder conversar com vocês, né, de ter televisão, de ter chuveirinho quente, que é maravilha, não dá para viver sem banho quente, né? Foi a tentativa e erro de alguém, né, num processo de alumiar a gente, né, que levou a gente a ter muita coisa que a gente nunca pensou que ia ter. Então, tudo que a gente tem de muito precioso foi o fruto de experiência e de descoberta. Não foi fruto de que alguém me disse que é assim. Pode ser que eu tinha aquele conhecimento que alguém teve, inclusive tem a questão das linguagens de programação, de computador, tem coisas que, remota muito tempo antes de existir o computador. Alguém já tinha pensado numa programação, mas não tinha tecnologia para aquilo, mas alguém pensou e escreveu. Então as pessoas faziam descobertas. A gente tem que cuidar para que a gente consiga ainda hoje entusiasmar as nossas crianças para que elas queiram descobrir alguma coisa e não apenas reproduzir. Né? Porque você pode ser um professor que ensina a reproduzir coisas ou um professor que estimula a descoberta. E se você for um professor que você estimula a descoberta, você vai ter crianças que vão experienciar e que possivelmente vão inventar coisas que vão ser muito úteis para a sociedade. São essas crianças, né, que têm entusiasmo em descobrir as coisas, que se tornaram adultos, por exemplo, que hoje consegue criar as vacinas para salvar toda uma população, né? Não é aquela pessoa que é moldada para a gente só reproduz, né? É difícil de fazer, eu não vou fazer. É difícil de fazer, não. Se outra pessoa tivesse feito, eu ia fazer. Não, porque quem estava lutando para poder descobrir vacina, para poder fazer vacina, para poder descobrir como é que se destrói o vírus, são pessoas que têm paciência para fazê-lo. Vamos tentar desse jeito, experimentar desse jeito. Não deu. Vamos experimentar desse outro jeito. Não deu. Vixe, como é que a gente acaba com o vírus? Detergente é bom para lavar, mas não limpa por dentro. Né? Lava a mão com detergente. Então, por enquanto, a gente só tem isso aqui, gente. Lava a mão, põe máscara e lava a mão. É isso que a gente descobriu. Tudo é fruto de descoberta, né? Aí, depois de um tempo, diz assim, mas esse medicamento, teste o medicamento, não dá certo. Teste outro medicamento, não dá certo. Isso aqui não funciona, aí só vai funcionar a vacina. Faz a vacina, testa a vacina, descobre se dá certo. Dá certo assim. Então, é tentativa e erro, é descoberta, é experiência.
é um não cansar diante da busca pelo conhecimento, ou da busca pela construção de algo, ou da busca pela materialização de alguma coisa que o valha. Não é assim? Não é desse jeito? Se de repente as pessoas desistirem no meio do caminho de fazer coisas que são necessárias e que só serão feitas a partir de experiências constantes, a gente não teria cura para muita coisa. A gente não teria objetos que hoje são úteis para a gente. A gente não teria sequer essa luz que alumeia a gente e tudo mais. Todo mundo que construiu coisas incríveis idealizou essas coisas. E tentou. Quantos voos até Santos Dumont consegui sobrevoar, né? Acho que é a Torre Eiffel, né, gente? Lá em Paris. Quantas e quantas vezes ele tentou voar e ele disse, é possível. Apesar de todo mundo ao redor dizer, não é possível. Então, esquece o que as pessoas ao redor estão dizendo para você não perder o seu entusiasmo. O entusiasmo ele é extremamente importante para o professor. Ah, mas o coordenador, esquece o coordenador. Ah, mas o gestor disse, esquece o gestor. Ah, mas a família está me julgando, esquece a família. Se você não aprender a focar no seu crescimento pessoal, no seu trabalho constante de pesquisa, de busca, de formação, e não colocar o seu foco naquilo que é importante para você, que é quem? A criança, o desenvolvimento e a aprendizagem dela. Você nunca vai chegar até a categoria de um Santos Dumont, né? Que podia escutar de todos os lados, você é doido. E continuava fazendo, porque ele tinha a motivação dele. Então, muitas vezes, a gente perde a oportunidade de descobrir coisas, de aprender coisas, porque a gente não considera que aquilo é importante naquele momento. Compreendeu? Gostei muito dessa live com vocês, gente. Pouquíssima gente, mas é gostoso. Pouquíssima gente participativa. Gosto demais quando vocês participam. Gosto do entusiasmo de vocês quando a gente está falando de educação, um entusiasmo tão grande que é 11h30 da noite a gente está aqui conversando sobre educação infantil, sobre educação de crianças, é maravilhoso, né? E sempre eu gostaria de sinalizar, de incentivar vocês, aqui quando vocês estiverem num evento, numa jornada pedagógica, numa palestra, numa reunião de professores que seja, estejam entusiasmados, estejam dispostos a ouvir, estejam dispostos a colaborar, se preciso for, estejam dispostos a aprender. Nunca jamais entre num recinto e diga, eu não tenho que aprender com essa pessoa aqui. Porque essa pessoa aqui vai falar o que eu já sei. Não importa se a pessoa está falando o que você já sabe. Se você já sabe, você pode somar com a pessoa. Se você já sabe, inclusive, você pode sinalizar para a pessoa alguns pontos que ela pode ter se passado. Se você já sabe, você pode colaborar ainda muito mais se você se posicionar no sentido de somar e não de ficar botando gosto ruim nas coisas que nem barata, que é o que a gente fala. Também amo a educação infantil, Marlene. Também amo. As crianças são espetaculares. Quando você foca no interesse da criança e em deixá-las entusiasmadas, porque é uma tarefa extremamente importante do professor, que é despertar na criança o interesse pelo saber científico. Porque o senso comum a criança já traz da casa dela. O professor precisa estimular a busca pelo saber científico. Não é o professor pegar o saber dele e depositar na criança, porque isso não funciona. Nada que a gente acredita que depositou em alguém vale alguma coisa. Quando eu converso com vocês sobre entusiasmo, vocês pensam, que tema mais besta. Tema de autoajuda, tema de motivação e tal. É a forma como você enxerga o tema
que vai te levar à reflexão e à busca de algo que vai melhorar o teu fazer pedagógico. Isso não depende de mim, isso é uma construção sua. Eu não estou fazendo mais do que simplesmente trazer um ponto de reflexão, que é o quão entusiasmado você está com a sua prática pedagógica. Desculpa. Será que você já não foi engolido pelo fazer mecânico que toma conta do espaço educacional? O quanto você se importa com a validação do outro adulto e o porquê que você se importa tanto com a validação dele, se você tem consciência de que você tem feito um bom trabalho e as crianças estão se desenvolvendo e aprendendo. Por que você ainda se sujeita numa escola pública a cumprir o currículo que o pai quer, que a mãe quer, trazendo prática pedagógica mecânica para a sala de aula, quando você sabe, através das suas experiências, através dos seus estudos, que educação infantil e coisa mecânica não casam, não serve para muita coisa, não desenvolve a criança como ela deveria, tira o protagonismo do centro, o protagonismo infantil do centro, torna o espaço enfadonho, te leva a ficar lá pensando que hora que vai tocar o sino, e que na hora que toca o sino as crianças saem loucas porque estão dentro de uma prisão, onde elas têm que ficar que nem robozinho fazendo as coisas, né? O quanto as suas aulas são entusiasmantes, né? No caso, o quanto as suas vivências, a promoção das vivências, das experiências, entusiasmam as crianças. Quanto? E aí, quem sabe você inicia esse ano, pensando na hora que você for sentar para fazer seu planejamento. Bom, quem são as crianças que eu estou atendendo? Do que elas gostam? Como é que eu posso auxiliá-las para que esse tema que elas gostam, elas busquem saber cientificamente sobre ele? O que é que eu posso fazer para tornar a vida dessa criança melhor, a infância dessa criança mais feliz e me entusiasmar nesse processo e ser feliz sendo professor? O que é que eu posso fazer? Não o que o gestor pode fazer, o que o coordenador pode fazer. E não deixar de cobrar que o coordenador, ou que o gestor, ou que o secretário da educação faça. Mas no momento que eu vou para a sala de aula, no momento que eu estou planejando a minha aula, eu estou pensando na criança. Eu não estou pensando no coordenador, no gestor, ou no que o vale. Porque fulano não me valoriza, porque fulano não gosta de mim, porque fulano me enche o saco. Não, é a criança, é o entusiasmo dela. E aí quando eu penso no entusiasmo da criança, eu saio de casa entusiasmada, porque eu sei que o que eu trago hoje como proposta, que pode modificar na medida que a criança estiver interessada em outra coisa lá quando eu chegar no ambiente, o que eu trago ali vai promover de fato desenvolvimento e aprendizagem. E não tão somente eu vou chegar e bater um ponto para depois ir embora. Então, entusiasmo na vida, né, gente? Cheiro para vocês. Fiquem com Deus. Até mais.